Está começando mais um episódio do podcast Processualmente Falando, projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unipar, que reúne especialistas, professores, mestrandos e alunos para compartilhar um pouco mais sobre o direito processual civil para toda a comunidade. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Estamos iniciando essa atividade do mestrado em Direito Processual e Cidadania. Quero agradecer a presença do professor Dr. Irapuan Santana do Nascimento da Silva. Professor, seja muito bem-vindo a essa atividade do programa, que tem a concentração na área de Direito Processual Civil e Cidadania, professor. Meu nome é Celso Hiroshi Yokohama, sou docente do programa e coordenador do curso, e estou aqui ao lado do nosso mestrando Yuki Lopes Tamura, que é me orientando, e a quem agradeço todos os contatos que foram realizados para poder chegar nesse momento. Bom, seja muito bem-vindo, então, professor, mais uma vez, e convido o mestrando Yuki para dar início ao nosso bate-papo, apresentando o professor. Então, um bom dia a todos. Para mim, um prazer imenso fazer parte e estar participando dessa roda de conversa aqui com tanto o professor Celso quanto o nosso convidado, o professor Irapuan, onde, num brevíssimo currículo aqui do professor, ele é sócio do escritório BFBM Barroso Fonteles, doutor em Direito Processual pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, advogado voluntário do Educafro, colunista do jornal O Globo e agora procurador do município de Mauá, de São Paulo. Então, mais uma vez, a enaltecer, agradecer e ressaltar aí a importância desse diálogo, enfim, entre instituições, entre participações, onde o professor Irapuan, numa obra brilhante, inclusive, desde já nessa nossa apresentação, faço questão de parabenizar a profundidade com que o professor trata vários temas na sua obra Acesso à Justiça, e trazendo aí uma análise multidisciplinar que muitas vezes não é muito observada, né? Trazendo esse aspecto principalmente sociológico aí para esse debate do acesso à justiça, que na verdade me tornou um grande admirador da tua obra. Então, professor, já para não me estender demais, eu vou começar então com uma pergunta aqui. Professor Irapuan, o acesso à justiça é muito usada, né, sem um entendimento profundo, ao meu ver. Na sua visão, enquanto professor Irapuan e com esse currículo brilhante, o que é, professor, o verdadeiro acesso à justiça? É chegar ao judiciário ou é algo mais amplo? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Bem, primeiramente, agradecer o convite, Yuki, veio falar comigo lá no Instagram, a gente conseguiu achar um espacinho na agenda e tudo mais, então agradecer ao professor Celso também por poder me receber, ainda que virtualmente, na faculdade, no mestrado. É sempre um prazer, é sempre uma honra poder fazer essa troca de experiências, essa circulação de ideias, e falar do meu livro, que é agora, hoje em dia é o segundo livro que eu mais gosto, que eu escrevi um recentemente, que aí agora passo à frente, mas a tese de doutorado me puxou muito, assim, foi muito custoso fazer, então é uma coisa que eu realmente me orgulho. E, assim, o acesso à justiça a gente tem aí, né, na verdade, alguns marcos temporais, né, nesse primeiro momento em que você tem que, em todo mundo, né, poderia ir até o judiciário para poder fazer o pedido, né, para poder fazer com que o Estado faça a resolução daquele conflito, e só que tem que você simplesmente chegar no judiciário não quer dizer, quando você chega no judiciário, você está querendo uma resposta, né, do judiciário. Não basta você chegar e ficar num processo de 180 anos, como foi aquele caso da Casa Imperial da Princesa Isabel, que os bistataranetos dela que tiveram lá uma resposta negativa. Então, a gente precisa pensar numa acesso à justiça como um momento em que todo mundo tem que chegar lá, beleza, mas a gente também tem que sair, né? Então, você tem esses dois momentos. Mas também a gente precisa entender como que essa resposta ela precisa ser dada, né? E aí, o procedimento em si, ele precisa ter esse objetivo, né? Então, a gente tem, na verdade, o acesso à justiça como um princípio que ele é multifacetado. A gente está falando em chegar ao judiciário,
depois ter uma decisão, mas essa decisão ela tem que observar os princípios constitucionais, né? Então, a todo momento, você precisa ter esse objetivo em mente, porque se a gente tem que chegar, a gente tem que pensar em qual o objetivo do processo, né? Aí é DGP-1 lá atrás mesmo, para que existe o processo, né? E aí a gente fala lá do processo, ele é um direito instrumental, e toda evolução do processo civil vai acompanhar também a ideia do acesso à justiça. Então, obviamente, que você precisa que o acesso à justiça ele seja qualificado, num primeiro momento, que ele tenha uma resposta e que ela seja efetiva. E também que no momento em que essa decisão vai sendo construída ao longo do processo, que a gente precisa pensar, e aí foi uma coisa que eu busquei do direito italiano, né, do processo justo, né, que você precisa observar todos os princípios constitucionais para que aquela determinação judicial, aquela decisão do Estado, ela seja realmente efetiva, ela seja realmente legítima. Então, o acesso à justiça ele é esse complexo de direitos e de direitos fundamentais que a gente está falando aqui. E vocês são, Celso? Professor, considerando toda essa visão de entrada e saída, né? Quanto à entrada, o senhor acha que, com a democratização, né, desde 88, que abriu um espaço muito grande para essa busca dos direitos, conscientização de direitos, né? Parece que a gente ainda passou todo esse tempo, mas ainda existe um problema ainda de origem no sentido de as pessoas terem ciência dos seus direitos, para depois começar a pensar na porta e entrada. Como o senhor vê essa primeira etapa, assim, da ciência, desse direito à cidadania, de saber seus direitos, para chegar nesse ponto do acesso à justiça, professor? Nossa, isso falta muito. eu acho que é o nosso principal gargalo, e aí entra uma coisa que é paradoxal, né? A gente tem muitos processos, a gente está em torno de 80 milhões de processos no Brasil, e ainda assim existe um déficit de direitos aí, existe uma demanda represada muito grande populacional, justamente porque as pessoas elas ainda não sabem que têm os seus direitos violados, né? E aí a gente está falando, na verdade, de uma coisa que é fora do processo, que passa pela questão constitucional e que vai para fora da Constituição, né? A gente está falando aqui, e aí vai dentro da linha de pesquisa, né, de vocês, falando a respeito de como que a sociedade ela vai interagir com esse tipo de coisa. Porque a demanda ela vai surgir de algum direito violado. Só que para isso você tem que saber que existem direitos. E, além disso, o Estado ele precisa cumprir esses direitos, e que não acontece, né? Então, existem aí algumas reflexões muito anteriores a gente ingressar com uma ação na justiça, né? A gente tem uma Constituição que promete muito, um Estado que não entrega e uma população que é carente. E a principal carência, para mim, é esse déficit informacional. Quando a gente fala de pobreza, a gente não fala apenas de ausência de dinheiro, a gente está falando de ausência de informação. Eu tiro isso muito por conta da minha experiência pessoal. Quando eu era criança, assim, a gente era muito pobre e a gente não tinha essa noção de direitos e tudo mais. A gente sabe que existe alguma coisa, mas assim, na prática, eu brinco, a prática, a teoria é outra, né? Eu já fui, na época que eu era molequinho, eu fiz prova para aeronáutica e aí eu passei todas as etapas, mas eu fiquei no exame médico. Foi detectado miopia, eu nem tinha ideia que eu tinha miopia. E aí eu fui tentar fazer uma contraprova, né? Fui no oftalmologista e estava lá, meio grau de miopia. E no edital colocava que era possível a aprovação tendo até 1 grau de miopia. Então eu tinha meio, então vamos entrar, né? E aí a gente foi interferido. A gente não tinha a menor ideia de que um mandado de segurança resolveria um negócio desse, né? Então é esse tipo de coisa. A gente sabe algumas questões, mas a gente não tem uma noção de, beleza, agora foi interferido, de que a gente faz? Então, é esse tipo de coisa assim que a gente não... que falta, né? E, assim, esse é para dar um exemplo de tantos outros que a gente está falando. A gente está falando aqui início dos anos 2000, né? Então, a gente está falando aí 15 anos atrás, 25 anos atrás. Agora eu fui bem de humanas mesmo, né? 15 anos, 25 anos atrás. Então, assim, é uma coisa realmente complicada, porque a gente... E aí, como é que eu fui saber disso? Depois que eu entrei na faculdade de Direito, lá no 5º período, eu fui ter uma aula de mandado de segurança. Eu cheguei em casa e falei, pô, pai, um mandado de segurança resolveu o nosso problema. Então, a gente está falando aqui de uma demanda represada absurda e que, ainda assim, o judiciário ele é tão custoso do ponto de vista de tempo, né? Muita gente fala sobre que tem a justiça gratuita, sim, mas o trabalhador que sai de casa às 5 horas da manhã e volta para casa às 10 horas da noite, que hora que ele vai para o judiciário?
né? Como é que ele vai conseguir uma audiência, enfim. Então, existe essa coisa extrajurídica que é muito deficitária no Brasil. E, enfim, eu acho que é o nosso grande desafio é essa questão estrutural da sociedade, realmente. Eu me lembro de ler, não faz muito tempo, a questão de quanta gente ainda não tem acesso a saneamento básico, né? Aí, meu Deus, nós estamos nesse tempo e quantos milhares de pessoas não têm acesso? E A nem sabe gente que tem tem, né? hoje em dia, são 100 milhões de pessoas sem saneamento básico e 30 milhões de pessoas sem acesso à água potável. A gente está com o problema do século XVIII e XIX ainda. Esse é o tamanho do nosso problema. O problema é antes do processo, como diria, né? E o senhor acha que o papel da Defensoria Pública colabora nesse cenário? Porque a gente tem alguns problemas em relação à própria Defensoria que ainda está deficitária, né? Assim, nem todos os lugares foram bem informados, tem apoio completo, mas parece um caminho que foi implementado e importante. O senhor não acha? Como que o senhor trata disso? Sim, eu acho que a Defensoria ela é super importante, até porque antigamente nem tinha, né? A Defensoria era a primeira instância do Ministério Público, né, que cuidava dessas ações. A gente tem alguns reconhecimentos importantes, né, para ingressar com a ação civil pública, aquela coisa toda, algumas evoluções jurisprudenciais em relação ao Ministério Público também, para tratar de direitos das pessoas vulneráveis, mas a gente precisa. Eu acredito assim, que mesmo que se dê todo o dinheiro do mundo para a Defensoria Pública, a gente não vai conseguir atacar o problema. O que não quer dizer que a gente não tenha que aparelhar cada vez mais e melhor a Defensoria. Mas, sim, a Defensoria é uma válvula de escape muito, muito importante. Ali, por mais que seja difícil as pessoas conseguirem uma senha e de ter que insistir, de chegar lá, no final das contas, é uma advocacia qualificada, que fica ali à disposição da população na medida do possível, né, que conta com uma certa estrutura de estagiários e analistas, assessores ali, né, para poder dar vazão a essas demandas que realmente existem, que são lamentáveis, mas que a gente precisa realmente fortalecer esse tipo de coisa. Mas o principal, para mim, nessa questão, a gente precisa colocar isso um pouco de fora da questão da justiça e implementar na qualidade de vida da população, porque aí, por sua vez, a gente consegue fazer uma interrupção, né, dessas violações de direitos. E aí a gente tem que ir onde está a fonte, né? São vários ralos, a Defensoria a gente tem um tampão de ralo, mas a água continua correndo, né? Então, mas assim, é super importante o papel da Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E o professor, ainda indo nessa linha de defensoria pública, de vulnerabilidade, um tema que eu gosto muito de ressaltar e conversar, é sobre justiça gratuita. Me diga uma coisa, professor, pela sua experiência, pelo seu pensamento, o senhor acha efetivamente que a questão de custo processual e honorário advocatício, né, isso é uma barreira para o verdadeiro acesso à justiça, ou o senhor acha que o CPC, agora com essas ideias de parcelamento e etc., conseguiu, vou usar o termo, equilibrar esse jogo processual? Qual que é o seu pensamento sobre isso, professor? Olha, eu acho assim, a gente nunca teve esse, assim, nunca, né? Falando aqui pós 88, não tinha esse problema com relação às custas do processo efetivamente, né? A gente tem a Lei 1050 e geralmente os juízes eles são deferentes com relação ao pedido de gratuidade de justiça. O que eu acho que está acontecendo é um movimento contrário. Eu participei até de uma banca de mestrado há alguns meses, falando exatamente do abuso do direito do pedido de gratuidade de justiça, justamente porque você pega as pessoas que elas estão viajando para fora, carrão do ano, aquela coisa toda, pede gratuidade de justiça porque a lei manda, fala que, olha, sendo pessoa física, vale o que a pessoa pediu. E aí você tem uma inversão, né? A gente tem, na verdade, uma coisa também mal estruturada, que é essa parte dos custos da justiça, porque a gente tem as custas do processo e a gente ainda tem o orçamento, né, que 90% dele é para pagamento de pessoal. E isso realmente é importante. Mas com essa possibilidade, né, do juiz chegar e pedir documentação para comprovar a pobreza, não ficar apenas na declaração de hipossuficiência, e aí ele poder analisar, não ficar simplesmente ao arbítrio do juiz, de ele ter que justificar, analisar com base na documentação apresentada pelo
pelo demandante, isso traz um pouco de racionalidade ao sistema, assim, inclusive colocando essa parte. Olha, você pode parcelar, você pode ter um desconto, às vezes você não pode ter as custas iniciais, mas as custas de uma apelação, de alguma coisa, pode acontecer. Com relação às custas, em geral, eu acho que, em relação aos honorários advocatícios para a questão recursal, isso foi muito importante, sim, porque o custo de você simplesmente chegar e recorrer ou não recorrer era o mesmo. Então, a gente não precisava ter essa análise de, olha, será que eu realmente posso ganhar a ação? Será que é realmente um direito que se pode pedir, que tem um fundamento ou não? Então, na dúvida, sempre se recorria, isso concorria para que os tribunais superiores eles ficassem abarrotados. Mas, assim, eu tenho uma bronca muito grande, na verdade, com as custas de execução. Aqui em São Paulo, para ingressar com o cumprimento de sentença, tem que pagar custas iniciais de novo. Então, assim, são custas iniciais para protocolar inicial e depois para iniciar o cumprimento de sentença. E aí é uma coisa que eu acho muito maluca, porque você ganhou já a ação e aí para você ter o dinheiro você tem que pagar de novo. Assim, é um negócio que, cara, isso não entra na minha cabeça. A OAB aqui de São Paulo já ingressou com uma ADI e tudo. Depois eu vi que tem alguns outros tribunais fazendo isso também. E assim, para mim isso é muito, muito fora de senso. É um negócio que realmente para mim não faz sentido. Eu acho realmente que é inconstitucional esse negócio. Assim, parece até piada. Mas eu acho realmente importante essa questão de você ter outras possibilidades, porque isso vai fazer o equilíbrio entre a necessidade de custear um processo, que é caro, com a possibilidade de você, olha, você pode pagar, mas paga só uma parte, tudo. O que tem acontecido, e aí isso por conta da minha experiência lá na Procuradoria, é que muitos juízes eles indeferem a gratuidade de justiça, só que no tribunal, aqui de São Paulo, ainda continua um negócio mais flexível. Então, assim, na prática, ainda que alguns juízes de primeira instância estejam criando uma certa resistência, olhando um pouco mais para isso, os desembargadores têm sido deferentes ainda em relação a essa questão. Professor, mudando um pouquinho, assim, ainda, claro, dentro do foco do acesso à justiça, com esse movimento que já se iniciou faz muito tempo em relação à digitalização dos processos, processo eletrônico e tudo mais, o senhor sente nas pesquisas do senhor, em relação a alguma análise ligando a essa abertura eletrônica da coisa, digitalização e o acesso pela internet, tudo isso melhora, piora o acesso à justiça ou cria bolsões ali de excluídos digitais? O senhor pensa sobre isso? Olha, essa eu acho que é uma das coisas que retratam muito bem o Brasil, né? A gente tem uma possibilidade, uma outra abertura, e aí foi principalmente colocado na pandemia, né? Assim, a gente já tem um processo de digitalização já há algum tempo, mas na pandemia a gente acelerou muito isso. O que acontece é que, no final das contas, hoje, a gente tem somente uma outra porta, a gente só tem uma porta, né? Que é a digital. E aí fecharam a porta física. Então, é um negócio que não faz sentido também dentro da ideia do acesso à justiça. A tecnologia ela é extremamente importante, né? Isso possibilita, por exemplo, a gente estar conversando aqui, né? Possibilita eu estar aqui hoje e despachar um processo em Manaus, fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Cara, e isso é importantíssimo. Agora, a gente não pode fechar a porta física, né? Porque tem gente, assim, a maioria das pessoas, a gente tem 90% das casas do Brasil com acesso à internet. Mas aí pergunta, que tipo de acesso à internet que essas casas têm? É pelo celular. Então, calma aí, né? Não dá para fazer as duas coisas. Ah, não, mas é advogado. Beleza, vamos olhar o perfil do advogado. O perfil do advogado é classe C. A classe C não tem dinheiro para caramba para botar uma internet banda larga, top de linha, que vai ficar estável para caramba. E aí o que diz o pessoal do processo digital? Em audiência, em julgamento, se cair a conexão, a culpa é do advogado. Aí você complica. O negócio que é para facilitar, a gente complica. Na semana passada, uma amiga minha ela entrou com uma ação. Eu nem lembro mais o nome da ação. Foi uma ação popular. Aí ela, agora com o processo digital, como é que a gente faz para despachar? Porque antes, né, o senhor vai lembrar, a gente ia no fórum, aí avisava na distribuição que queria fazer o despacho, eles faziam a distribuição, mandavam internamente para a vara, a gente ia até lá, falava com o secretário que queria despachar com o juiz. Agora não, agora a gente vai, protocola aqui, tudo certinho, manda um e-mail e tem que aguardar.
Então, assim, e aí e se acontecer alguma coisa? Não interessa. No STJ, por exemplo, a gente pede também via e-mail, e já aparece um e-mail falando assim, ó, tá marcado dia tal e pronto. Não importa a sua agenda, não importa nada. Se você é o único advogado, se você tem uma audiência no dia, na semana passada eu tive um problema com a minha mãe aqui, eu não consegui ir para despachar com o ministro. Eu falei, olha, eu tive um problema aqui, tem como eu trocar? Não, não tem outra agenda. Então, assim, é menos acesso à justiça, apesar de um mecanismo que é super flexível, né? Então, realmente é muito complexo, assim. A gente tem uma ferramenta na mão que é muito boa e que tem que ser mais uma, né? Acesso à justiça ele tem que ser cada vez maior, né? E não menor, não ser utilizado para restringir. E o que acontece hoje em dia, em geral, é isso. A gente tem, por exemplo, se apresentou memorial, o desembargador não recebe. Então, como é que a gente faz para realmente ter um contraditório efetivo? Não tem, né? E aí você vai ficar só no papo com o cara, ou você vai apresentar o memorial e talvez ele vai ler ou não. É uma insegurança jurídica, e aí que está, eu acho, o ponto principal do nosso judiciário, que mais do que um judiciário moroso, a gente tem um judiciário que ele não traz segurança jurídica. E é isso nos mínimos detalhes, né? Pô, vou despachar ou não vou? Vou apresentar memorial ou não vou? Tenho que estar com a agenda 100% disponível. Isso é bom para uma banca de advocacia que tem 100 advogados. Mas e a maioria dos advogados aí, que é só ele e Deus? Né? Aqui em São Paulo, o que a gente teve de advogado recebendo auxílio emergencial na pandemia não estava no gibi. Pô, é essa galera que precisa de acesso à justiça, não é a grande banca, né? A grande banca consegue tudo. Pô. Então, a gente olha muito para a questão do advogado, que tem aquela coisa do doutor, mas o advogado hoje, ele não é uma pessoa rica, né? Então, realmente, é importante a gente ter, mas é importante a gente não fechar as portas. E a gente ainda pode ir, a gente não precisa se estender por isso, mas assim, a gente ainda precisa falar das pessoas idosas, dos advogados idosos, que não tem aquela habilidade toda para mexer com tecnologia. Né? Eu lembro quando eu fui presidente aqui da Comissão de Igualdade Racial, a gente fazia oficinas para os advogados mais idosos para eles saberem mexer no PJE. E aí vai para uma outra coisa, né? As plataformas que a gente tem. PJE, EPROC, mais um monte de coisa. Nossa, é complicado, é complicado. Com certeza, né, professor? E assim, indo nessa... O senhor até agora comentou um tema que me chamou muita atenção quando eu fiz um estudo da sua obra, que é justamente essa ideia de igualdade racial, né? Algo que eu também gosto bastante de estudar e trabalhar. E assim, na tua obra, né, o senhor deixa muito claro, né, e até desde já eu enalteço isso, que o acesso à justiça ele tem que, né, naturalmente ser analisado de uma forma multidisciplinar, né, reconhecendo aí as desigualdades estruturais, né, que atravessam a sociedade nesse sentido. O professor Irapuã, como que o senhor enxerga essa questão racial mesmo, do acesso das populações negras e periféricas, né, nessa questão do acesso à justiça? O senhor acha que é uma barreira simbólica ou o senhor acha que, de fato, isso é institucional, seja pelo custo, pela representatividade dentro das instituições do Poder Judiciário? Qual que é o seu pensamento sobre isso, professor? Continuamos na mesma, né? A gente vai batendo na mesma tecla, assim. Eu falo que, normalmente, quando o pessoal fala assim, não, porque a desigualdade racial no Brasil é porque a pessoa é pobre. E a gente viu, por exemplo, o Vini Júnior, né? Que é rico pra caramba e sofre racismo. Né? A pessoa, ela deixa de ser pobre, mas não deixa de ser preta. E isso se reflete muito dentro de uma perspectiva psicológica. É muito importante, assim. Uma das coisas que eu acho que são interessantes a gente comparar, às vezes, é com a questão dos Estados Unidos, né? Que lá teve as leis separatistas, aqui a gente não teve. Mas se a gente for parar e observar, não precisou haver esse tipo de lei aqui no Brasil. É só a gente olhar, se for para um shopping que é mais elitizado, a gente vai ter dificuldade até de ver gente preta atendendo. Em outros lugares, é só o pessoal que atende, enfim. E isso mostra, é um retrato da nossa sociedade. A gente pega, hoje em dia, segundo o censo, a gente tem 55%, 56% das pessoas negras no Brasil. Mas se a gente for olhar para a questão de renda, 75%
das pessoas pobres são negras. Se a gente for olhar para os 10% mais ricos, são 29% das pessoas negras, né? Então, é uma frase que eu não gosto muito, mas ela é verdadeira, que a pobreza tem cor. E quando a gente vai falar... Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque isso vai se refletir diretamente na questão do judiciário. Tem uma pesquisa muito interessante do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, logo do começo da década de 90, em que ele vai analisar os juizados especiais, né? E aí está naquela... Já foi logo um pouco depois que saiu a obra do Mauro Capelletti, aqui, já traduzida pela ministra Ellen Grace e tal. E aí ele vai analisar o público do juizado que foi construído no Morro do Pavãozinho, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, para quem não sabe, é tudo muito misturado, assim. A gente tem, normalmente, a Zona Norte é de pessoas pobres, a Zona Sul, que é onde fica a praia, é de pessoas ricas. Só que na Zona Sul tem vários morros, que é onde ficam as pessoas pobres também. E o Morro do Pavãozinho fica na Zona Sul. E aí foi instaurado, o que a gente vai pensar de primeira, né? Poxa, na favela vai ter um monte de gente com direitos violados. Vamos colocar um judiciário lá, um juizado especial para facilitar o acesso das pessoas até lá. Sabe quem era o principal público que ia lá? O pessoal do asfalto. Não era o pessoal da favela que ia para lá. Era o pessoal do asfalto que era rico. Por quê? Isso é muito representativo. Não, para entrar lá era de graça. É só chegar lá, ir para o núcleo do primeiro atendimento e formular a sua demanda. Então, existe uma outra barreira que não é uma barreira legal, né? Existe essa barreira que é histórica. E aí, se a gente para e pensa, como é que foram feitos o juizado especial? Falando de ser uma questão mais livre, ser mais despojado, aquela coisa toda. Sendo que na prática não é assim, né? A gente tem uma coisa suntuosa, né? Ainda que o juizado seja pequeno, ele é todo branco, de mármore, aquela coisa toda e tal. Isso, o fato de ser um prédio chique já faz com que as pessoas tenham reserva com isso. Isso é muito maluco. Sim, isso é muito maluco, porque, por exemplo, aqui eu uso muito os exemplos que eu tive na vida, porque aqui na OAB a gente fez uma feira de empregabilidade. Aí, tinha bolsa de estudo, vaga de emprego, um monte de coisa. Aí, só que tinha que ir no prédio da OAB, que é todo chique. E aí, as pessoas que chegavam até lá, elas chegavam com vergonha. Elas chegavam de cabeça baixa, não encaravam as pessoas, ficavam acanhadas. E aí, uma parte da minha equipe verificou isso. E aí ficaram duas meninas conversando com as pessoas que estavam chegando, falando: olha, é aqui mesmo, pode ficar à vontade, pode olhar aqui, pode conversar com as pessoas, tem vaga de emprego aqui, ali e tal, para a pessoa ter essa renovação de energia para ir até lá. Muita gente nunca tinha ido ao prédio da OAB, o pessoal pegava 3, 4 conduções para chegar lá. E assim, no judiciário você está indo resolver um problema, né? Está indo tentar passar por mais um problema. Lá não, lá você está indo ganhar alguma coisa. E as pessoas não vão, né? E essa é a questão institucional. O Brasil foi construído há tanto tempo dentro de uma lógica de exclusão e de repressão que as pessoas vão ficar longe. Então, não é a construção de um juizado que vai fazer essa mexida, né? A gente tem que passar por uma revolução realmente interna de construção, de reconstrução da institucionalidade. E isso representa muito o que a gente está falando. E a gente tem que olhar também para o direito, especificamente, né? Vocês estão vendo que eu sou uma pessoa que... eu sei falar difícil, mas eu não falo. Essa coisa do juridiquês, ela é extremamente excludente, né? Ainda hoje, é uma coisa que a gente fala muito, eu falo muito em algumas palestras, falo, gente, falar difícil só vai mostrar para a pessoa que você não entende, que você é inseguro na questão. Ainda existe uma pré-compreensão de que falar difícil é mostrar erudição, que falar difícil é a pessoa manja pra caramba. Não, é o contrário, ela tá te enrolando. Porque a pessoa inteligente, ela vai falar coisas difíceis da maneira mais simples possível. Então, óbvio, a gente tem coisas técnicas, né, no direito e tudo, mas, você fala e depois você traduz, né? Então, essa barreira linguística, ela é extremamente excludente, porque aí passa por aquilo que a gente começou a falar com o professor Celso antes. Você não sabe o direito que você tem, você não sabe que ele foi violado, e aí você tem até uma piadinha, né, do pessoal fala que o marceneiro foi no juizado, aí o juiz foi, deu a sentença lá, papapá, julgo procedente, o pedido, não sei o que, aí chega no final, o marceneiro pergunta: doutor, eu ganhei ou eu perdi? E não adianta, eu julgo procedente em parte, simplifica, mas isso faz parte de um projeto de país, assim, eu acho que isso tem que ficar muito claro. O negócio foi feito para as pessoas não entenderem realmente, né? Então, como a gente não está
nessa... Como tá em áudio, eu sou negão, gente. E aí, isso foi feito para a gente não estar presente, sabe? E é importante a gente ter essa noção, mas eu acho que isso tem mudado bastante. Inclusive, eu acho que apesar das críticas que a gente tem, só que assim, é uma coisa que a gente está falando de séculos para pouco tempo, né, de mudança, assim. Eu fui o primeiro da minha família a completar o 2º grau, pô. Então, assim, é esse o tamanho do buraco intergeracional, né? Então, mas está mudando. A gente tem visto muitas advogadas negros, enfim, e vários tipos, juízes, enfim, e que têm escrito sobre tudo, que é uma outra coisa que eu sempre bato também. Eu falo, gente, não é porque você é preto, você tem que falar de racismo, você tem que falar de outra coisa. Aí eu, de novo, eu utilizo como eu falo, cara, eu sou doutor em processo civil, falo sobre racismo. Sim, vai fazer M&A, cara, vai participar de reforma tributária, enfim, e fala de racismo também, mas eu acho que a gente passa por muitas coisas aí que é esse reflexo. Mas está mudando, devagarzinho, mas está. Professor, eu me lembrei de um episódio que eles estavam construindo um novo PROCON, e aí eles fizeram um negócio suntuoso assim, e queriam chamar de Palácio do Consumidor. Olha só o negócio. Palácio do Consumidor. Quer dizer, não é uma coisa que atrai as pessoas, né? Sim. Afasta as pessoas, simbolicamente. Não, né? E é só a gente parar e pensar no SUS. Né? As pessoas que mais são beneficiadas pelo SUS em tratamentos de alta complexidade são as pessoas ricas. Porque é elas que têm a ideia de que, olha, realmente eu posso ingressar na justiça e ganhar essa ação. Né? Então, realmente uma questão ali que, olha, em princípio, acesso à justiça, gratuidade de justiça, de graça, SUS, de graça. Mas quem se beneficia mais é a parte mais rica. Então, essa estrutura que, em princípio, ela é abrangente, na prática ela é excludente. Né? Então, a gente precisa ter cuidado para analisar esse tipo de coisa. E o senhor acha que nessa linha até, a desjudicialização com os cartórios, tabelionatos, eles acabariam sendo uma boa ferramenta nesse caminho de ampliar o acesso? Né? A gente tem que acabar com a capitania hereditária de qualquer jeito. A gente, foi quando? Acho que foi ano passado, se não me engano, que entrou uma lei para regulamentar a atividade de... Ah, meu Deus, eu esqueci o nome do despachante. Eu fiquei assim, gente, isso não faz sentido, porque o cara vai lá para tirar uma cópia autenticada, e aí você está embarreirando justamente as pessoas de conseguirem acessar esses mercados. E a mesma coisa acontece com cartórios, né, em geral. Tudo que é mais burocrático gera mais custo. Né? Então, a gente precisa, sim, desjudicializar, a gente precisa, sim, também olhar para esses cartórios e tentar criar uma acessibilidade maior. A gente tem visto alguns problemas muito grandes em relação aos concursos de cartório também, mas, por outro lado, quando a gente está falando de desjudicialização e aí tirar do judiciário algumas coisas e passar para o cartório, que também tem gratuidade de justiça, a gente está falando também em a pessoa perder menos tempo naquele negócio ali. E, sim, tempo é dinheiro. Então, se a pessoa fosse passar 2, 3 anos resolvendo um problema no judiciário, pode resolver em 2, 3 meses no cartório, ganho para todo mundo. Então, sim, a gente precisa disso. A gente, tirando coisas do judiciário, a gente barateia também, né, o custo desse poder, e aí a gente poderia diminuir, eu acho difícil, poderia diminuir as custas, poderia diminuir o orçamento, enfim, e aí, por conta disso também, diminuiria o peso para a população mais pobre. Então, a gente tem que simplificar, na verdade, é isso, assim, a gente tem que simplificar o mais rápido possível. A gente está falando de reforma tributária hoje em dia, né, que passa exatamente por isso. A gente precisa simplificar a legislação, porque fica uma coisa em que as pessoas têm um custo enorme para poder cuidar de coisas que poderia ser muito mais rápido. Né? O tempo que você está perdendo com burocracia, você está gerando riqueza. Né? Então, é extremamente importante a desjudicialização, é extremamente importante a gente ter flexibilidade para cuidar das coisas que são formais, né? São meramente formais. E é impressionante como essas coisas elas acabam por ter esses problemas, né? A gente tem muito problema hoje em dia, por exemplo, com questões de associação. Assim, eu tive um caso, e esse caso foi muito bizarro, porque eu estava com uma associação, aí a associação estava com um problema de cartório. E aí tinha que atualizar o estatuto, aquela coisa toda. E aí, nesse meio tempo, já tinha passado o prazo e o banco estava falando assim, olha, ou vocês formalizam isso, ou vocês não vão mexer
do dinheiro que está aqui. Só que o cartório estava embarreirando, então a gente precisava de um meio. Eu falei, vamos nomear um administrador provisório. Entrei com uma ação e consegui perder, mesmo sem uma outra parte. Então, assim, não faz sentido esse tipo de coisa. Eu estou lá demonstrando, a associação está legalmente constituída, a gente tem um administrador eleito, a gente só precisa de um ajuste aqui, de uma autorização judicial para poder mexer na conta enquanto a gente está tocando as coisas indeferido. Na semana passada, eu também soube de um outro caso, mais ou menos por esse mesmo caminho, assim. Então, fica uma coisa do formalismo que acaba gerando o processo, né? O judiciário acaba te distanciando do seu direito, né? De você resolver outros problemas que não fariam sentido em qualquer outro lugar do mundo. Então, sim, a gente precisa continuar nisso e, por conta disso, também ir reformando as nossas próprias concepções, né? Com certeza. E, professor, até agora, para, como se diz, começar a encerrar essa participação brilhante do senhor aqui com a gente no podcast do mestrado da Unipar, se o senhor pudesse escolher uma prioridade nacional, né, para ampliar o acesso à justiça nos próximos anos, uma política pública, uma mudança cultural ou estrutural, o que o senhor elegeria? Olha, eu acho que a gente precisa de uma reforma constitucional. A gente precisa de uma reforma constitucional. Para começar a mexer nas instituições, assim. Na verdade, para mim, o Brasil... Eu tenho um grupo de amigos que a gente fala. O problema do Brasil não é democracia, é república. Então, assim, a gente precisa resolver o problema dessas instituições aqui. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Por que as Nações Fracassam, que é do Robson da Acemoglu, que eles vão falar sobre isso, que existem dois tipos de instituições. As instituições inclusivas, onde a sociedade tem o poder decisório e tem um controle de como as instituições vão funcionar, e as instituições extrativistas, que é quando um grupo pequeno de pessoas controla as instituições para se valer da riqueza da população. E a gente aqui no Brasil não tem instituições inclusivas. Eu acho que esse é o principal ponto. Assim. A gente pode fazer reformas legais, a gente pode tentar mexer, mas se a gente não mudar os incentivos que estão na Constituição, a gente não vai conseguir fazer com que isso realmente possa ser efetivado. E eu até falaria de reforma política, mas a reforma política precisaria de uma reforma constitucional. Então, eu acho que a gente precisa mexer nas instituições, né, nas funções basilares mesmo nosso, para que a gente possa focar ali no básico, fazer aquele feijão com arroz bem feito primeiro, e depois ir construindo em cima. Então, reformas institucionais por meio da Constituição seria essencial. Bom, professor Irapuan, foi muito bom ouvi-lo e acredito que nós temos muitas pautas, né, de discussão e eu acho que esse tempo histórico é realmente para refletir sobre essas possibilidades e necessidades, porque às vezes as pessoas vão se acostumando com os problemas e não os enfrentam, né? Sim. E as falas precisam ser justamente nesse sentido de alertar e conscientizar que muita coisa ainda precisa ser feita. E vamos esperar que esse movimento vai tendo corpo para a gente poder mudar muito esse país, que precisa de muita mudança. Sim. Quero agradecer mais uma vez, professor Irapuan, então, pela sua participação, professor, e agradecer ao Yuki também pela condução. Deixo as palavras finais, professor Irapuan, para o senhor, e agradecendo mais uma vez, em nome do programa do mestrado e da Unipar, a sua presença nesse podcast. Professor, só tenho a agradecer ao senhor por me acolher aqui nesse espaço, espaço de troca, esse espaço de muitas reflexões. Agradecer ao Yuki aí pelas perguntas, né? Enfim, eu até fiquei meio parado assim, o que eu vou responder exatamente nesse momento e tal, mas isso é sempre muito bom, porque a gente coloca, né, ali o que a gente realmente pensa e estar à vontade para fazer esse tipo de interação é sempre muito bom. E é isso, agradecer quem está ouvindo a gente e me colocar sempre à disposição para a gente continuar conversando, continuar trocando ideia. E é isso, muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. Até mais, então. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Processualmente Falando, um projeto de extensão da pós-graduação em Direito da Unipar.